sorrir, se for chorar, se entregar, se inventasse aos olhos só um triste olhar, se vai molhar a chuva que cai. Vai ver, vem de essência, mas o fardo é o mundo que levo aqui. Pois é, vou escutar a sua voz que me traz esperança de viajar no mar, à espera do cais. Em terras firmes eu descansar. Ao vivo com a banda Verdadeiro Motivo, gente, aqui no Caleidoscópio, nessa edição especial Enem, aqui, Matemáticas e Suas Tecnologias. Estamos trocando uma ideia aqui sobre os possíveis conteúdos que podem aparecer nas questões envolvendo essa área de conhecimento. Que tipo de revisão vale a pena nessa reta final? Tem dúvidas ou comentários? Mande aqui pra gente pelas nossas redes sociais ou WhatsApp no 996428473. Heitor, a respeito da sua percepção aí como aluno, né? Luiz falou que ele enfrenta essa maratona. E você, como estudante, como é que você observa essa prova do Enem? Eu não acho muito legal o jeito que o sistema de avaliação do Enem, pelo fato de... Tem muitas coisas que tem que levar em consideração também psicológico. Eu conheço muitas pessoas, assim, preparadas, sim, mas que se chega no dia, tá muito nervoso e não passa. Então, eu não acho que ele está avaliando, tipo, a pessoa. Eu acho que chega uma hora que a prova começa a avaliar a sua resistência de conseguir ficar lá 5 horas, de você conseguir ficar lendo, sem, igual ele falou que chega uma hora que a cabeça dele já está explodindo e no outro dia você tem uma prova. E no Brasil, por exemplo, nós vemos muitas pessoas com dificuldade de matemática. Aí você vai e coloca, tipo, linguagem, matemática e redação, sendo que a redação conta metade da prova. A redação vale 1000 e é um ponto, assim, que vai colocar sua nota em todas as áreas. Se você quer entrar, você tem que estar bem na redação. Então, você entra na área da matemática junto com a redação num dia, assim, que Ou a pessoa seja, já está o sentimento cansado, como aluno é esse, assim, ruim. é cansativo mesmo, né? É resistência e não se você sabe, se você é capaz de passar na prova. Bom, gente, essa moçada que está aí atrás, né? Deixa eu ouvir como é que está a preparação de vocês aí, principalmente para lidar com essa resistência, matemática. O pessoal do colégio público, né? Como é que tá, gente? Vocês estão trabalhando arduamente também? Como é que tá? Passa aí para a galera. A escola, hoje em dia, assim, ela está fazendo, assim, o conteúdo, passando conteúdo, preparando a gente para o Enem. Só que muitas vezes a gente confunde, assim, pela forma da gente mesmo entender as coisas. E deixar a gente confuso, assim, mas a gente vai de acordo, estudando em cara essas coisas. Ô, João, você tá querendo qual curso? Psicologia. Olha, legal. Isabel, me conta, qual que é a sua percepção, assim, dessa preparação, né? Principalmente para essa maratona toda. Na escola, a professora de português sempre recorre à redação, que ela sempre nos ensina, né? Que a gente tem que preparar para o Enem, de forma. E o de matemática também sempre nos lembra que ele sempre passa atividades referentes ao Enem também, que nos ajuda a chegar ao ponto. Legal. Ou seja, vocês estão lá, né? Firme e fortes também. Tem mais alguém que queira comentar aí? Vamos lá, vamos passar lá pro fundinho. Bom, lá no Professor Moraes, eles utilizam o método de fazer simulados. Simulados tem todo o bimestre e todas as questões são do Enem, dos Enems passados. Então, é interessante, porque você tem que estar ali discernindo uma da outra, tá tudo misturado. Legal, então, Mariana. eles vão preparando. Ou seja, com as provas passadas, que muitas vezes é que os professores usam também, né, Luiz? Assim, essas referências. Agora, que tipo de maldade, cuidado o estudante tem que ter
ao fazer, seja o simulado, para fazer um bom treinamento até chegar no dia da prova? Claro, Simone. A Luísa estava aqui agora dizendo, né, a importância da interpretação na prova do Enem. As questões são contextualizadas, questões sempre com contexto, aplicação no dia a dia. E não tem jeito, realmente exige um treinamento, leitura, atenção. Agora, se tem uma dica, a dica de ouro para qualquer aluno que vai hoje fazer o Enem. Ele não pode, em hipótese alguma, mesmo com o desafio do tempo, chutar as últimas questões da prova. Ele não pode. Tá? Identificar as questões mais fáceis da prova, para resolver as questões mais fáceis da prova, primeiro, é muito, muito importante. Porque o TRI, ele vai valorizar aquele aluno que tem uma resposta, uma marcação do gabarito coerente. Então, se um aluno, por exemplo, acerta todas as questões mais difíceis da prova e erra as questões mais fáceis, é considerado uma marcação incoerente. Então, o TRI vai penalizar esse aluno, exatamente. É considerado chute, e aí a nota dele vai lá para baixo. Então, ele tem que tomar esse cuidado. Agora, como identificar as questões mais fáceis? O Samuel também levantou essa bola agora há pouco. Gente, é porque assim, no intervalo a gente fica aqui, o programa não para, né? A gente fica aqui conversando e tal, e aí o Samuel, né? Samuel fez aqui essa pergunta. Eu queria perguntar, e aí Samuel, num momento aqui do intervalo, ele perguntou como identificar essas questões, então, né? As mais fáceis, as mais difíceis, a questão dessa pontuação. E aí é isso que o Luiz, então, vai explicar pra gente, que é uma pergunta difícil, né? Isso é importante, muita gente quer saber isso, Samuel. Essas questões do Enem, elas são testadas. Elas são testadas com vários alunos, acontecem vários testes. O grau de dificuldade ele é calibrado a partir destes testes. Então, o que eu estou te dizendo é, você vai sentir um conforto grande nas questões mais fáceis. Pode ficar tranquilo. Tá? Você resolvendo a prova, você vai sentir um conforto nas questões mais fáceis. O grande lance é o aluno que é orgulhoso, que não desapega e fica ali 10, 15, 20 minutos em 2, 3 questões, pode ter certeza, você está sacrificando algo muito importante. Não dá tempo de ler as últimas questões. Quando ele chega em casa, o que acontece? Aí você percebe que das últimas questões, aquelas que você chutou, várias era a sua zona de conforto, eram questões fáceis para você. Então fique tranquilo. Você vai identificar as questões mais fáceis da prova. Pode ficar tranquilo. Você vai perceber, você vai sentir mais conforto. É aquela que a gente fica assim, será que é isso mesmo? Será que é tão fácil assim mesmo? O problema é se você não chegar nessa questão. Se a questão mais fácil da prova está lá no final e você chutou as últimas questões, pode ter certeza, isso joga a sua nota lá para baixo. Outro motivo, tá? Isso é importante, para começar pelas questões mais fáceis, eu me lembro em um ano no vestibular da UFMG, eram 4 cadernos. Olha que coisa interessante. Em um dos cadernos, a questão mais difícil da prova era uma questão de logaritmos, por coincidência, do ano passado, os meninos aqui sabem, né? O terror do estudante de matemática, logaritmo. Pois é, logaritmo sempre aparece, né? Sempre. Isso. E ano passado, por exemplo, foi a questão mais difícil da prova. Quem tem pânico aí de logaritmo, gente? O Heitor já levantou primeiro, ó. E olha Ana só, Paula Simone, também. nesse vestibular da UFMG, em um dos cadernos, essa questão, a mais difícil da prova, era a primeira. Aconteceu algo absurdo. A média da nota dos alunos que pegaram esse caderno foi bem menor do que os alunos que pegaram os outros cadernos, o que mostrou que começar a prova mal abala o psicológico. Você já perde a concentração e aí isso prejudica o restante. Então, começar com o pé direito, já sair catando as questões mais fáceis da prova, para já sentir aquela confiança, isso pode melhorar o seu resultado. A questão realmente da concentração e da motivação ali para fazer o restante da prova. Ô, Cristiano, e aí, né, além desse super relato que o Luiz trouxe para a gente, porque realmente é o que acontece, né? Às vezes até tem candidato que coloca a blusa, sua vaga é minha, né? Tem aquela coisa, pressão psicológica. Acontece, né, gente? E aí a gente tem inscritos, por exemplo, no Enem 2016, 8.627.195 estudantes, então, que vão participar aí dessas provas dia 5 e 6 de novembro aí chegando. Como lidar com isso, Cristiano? Como aprender, né? Tem alguma dicasinha, algum macete que você poderia dar para esse estudante que está nos assistindo e que poderia treinar essa concentração? Primeiro, linkando isso que o Luiz falou, né, que é genial, o Enem, a beleza do Enem é que ele é a vida da gente. Vocês ainda estão muito jovens, mas um dia vocês vão entender que a gente passa por um Enem praticamente todos os dias. E tem dia que a gente começa com o logaritmo logo como a primeira questão do dia. E algumas pessoas negativas, elas vão dizer assim, nossa, mas
meu dia vai ser péssimo. E o positivo vai falar assim, olha, pior não tem jeito de ficar. Ou então é aquele, né? Por que eu fui sair de casa hoje, né? Exatamente. E não tem TRI, não tem absolutamente nada na nossa vida mais rigoroso que a nossa mente. E concentrar, relaxar é o fator primordial. Essa preparação, professor, ela é tão importante, mas tão importante, que ela deveria começar no primeiro ano, não no terceiro, ou faltando um mês. Mas a meditação, esse centramento, centrar, colocar os 2 pés no chão, relaxar um pouco, sabe? Poder encontrar consigo mesmo ali durante alguns minutos. Eu sempre digo isso. Se você é capaz de, durante 1 hora, aquela horinha que você estiver ali estudando e tal, você parar de hora em hora por 1 minuto, somente 1 minuto, e respirar, concentrar, colocar a respiração no centro do peito e deixar os pensamentos fluírem, não parar de pensar, porque os pensamentos de um jovem, né, gente? Faz sentido isso? São quase assim, 60 mil por dia. Uau! Então deixar isso fluir e aí deixar essa mente descansar. Faltando 4 semanas, se eu puder dizer alguma coisa para vocês, é controlem a mente. Porque o corpo vai aguentar se a mente estiver preparada. Mas o corpo não vai aguentar, como o professor falou que faz todos os anos, né? Não vai aguentar se a mente estiver despreparada. Dicas preciosas aqui nessa edição do Caleidoscópio, gente. E não acabou não, tem mais. A nossa maratona continua. Já já no próximo bloco aqui a gente tem um encerramento aqui, dicas finais. Enfim, não saia daí, participe com a gente, ainda dá tempo. Até já.